Bom, nesse primeiro explicando JavaScript, o nosso tópico vai ser array. A gente vai tratar hoje sobre o array from. O array from, basicamente, ele vai criar para a gente uma nova cópia superficial, uma shallow copy, de ou um objeto iterável ou de uma instância, um argumento array-like, ou um argumento que se comporta como uma array. E, basicamente, a gente vai explicar o que isso significa agora, certo? Eu vou pular aqui, já pulei, na verdade, para o meu editor aqui. E aí aqui eu tenho os principais exemplos do que seria um array-like, do que seria um objeto iterável, e a gente vai usar isso em parceria com o array from. Eu tenho aqui um index.html que basicamente tem 3 links aqui, tem o link para o Google, Apple e Facebook. E aí, o que o array from ele vai esperar? Ele espera um argumento que basicamente vai ser, novamente, ou array-like ou objeto iterável. Então, o exemplo mais claro que a gente pode fazer é justamente passar uma array como exemplo. Então, a gente vai passar aqui array, ou arr, e aí se eu der aqui um print, obviamente que ele vai retornar uma array vazia, porque não tem nada, mas se eu passar aqui 1, 2 e 3, ele vai basicamente fazer uma cópia dessa array, certo? O segundo tipo que a gente pode passar é uma string. Por quê? A string, por mais que ela seja do tipo string, não seja uma array ou não seja um objeto propriamente dito, em questão de tipo, ele se comporta como um objeto, como uma array. Por quê? Eu consigo acessar as chaves de str, por exemplo, passando aqui o terceiro índice. Isso vai retornar S, porque se a gente pegar 0, 1, 2, 3, o S seria o terceiro índice dessa string. Ou seja, a gente consegue ter funcionalidades basicamente relacionadas a um objeto ou uma array utilizando string, significando que se eu passar agora, ao invés de str, ao invés de arr passar str, eu vou basicamente fazer aqui uma array utilizando os caracteres que tem dentro dessa string. Um outro exemplo que a gente pode passar aqui é obj. O obj é basicamente um objeto, mas o que vai fazer um objeto ser iterável? É a presença, se eu der aqui um console log em obj, obviamente vai ser um objeto vazio. Mas, se a gente der aqui, ó, obj.length, ele vai retornar undefined, por quê? Porque não foi definido. Mas, se a gente passar aqui length como sendo 5, agora a gente pode até ver ali ó, que o obj ele mudou, porque a partir do momento que a gente passa length para um objeto, significa que aquele objeto tem uma quantidade, uma dimensão de length, obviamente, que você consegue iterar sobre essa quantidade específica de itens que tem dentro do objeto. Então, para a gente criar um objeto iterável, a gente basicamente tem que ter um objeto que tem uma dimensão para length. E aí um outro exemplo que a gente pode tratar são os nodes. Os nodes basicamente aqui seria uma node list, que vai ser uma lista de instâncias de uma collection, né, de elementos DOM. Então aqui se eu printar, obviamente ele vai ter a lista de todos os 3 links. Então aqui, novamente, se eu pular uma linha e der aqui um nodes.length, ele vai ter 3, porque obviamente a gente tem 3 links lá. E por mais que a node list seja muito similar a uma array normal, alguns das funcionalidades da array ela não funciona dentro do node list. Então, teoricamente, se a gente der aqui um ponto map valor e retornar valor aqui, então dá um const b aqui, vocês vão ver que se eu der um console login b, ele não vai funcionar. Por quê? Porque map não é uma função de node list. A gente pode usar o for each. O for each por si só, ele funciona dentro do node list, mas algumas das funcionalidades da array, elas não estão presentes dentro do node list. Então, é muito comum, por exemplo, você querer converter um node list em uma array a partir do array from. Então, nesse caso aqui, ó, se eu limpar ali o que estava de errado, agora o array from, basicamente, é uma cópia, é a versão convertida para array de uma node list. E aqui que a gente pode usar, além desse primeiro argumento para converter para uma array. O array from, ele suporta um segundo argumento que é uma função de mapa, uma função de mapeamento. Então, esse aqui é um exemplo muito interessante, porque digamos que a gente tem aqui ó, o link, eu quero retornar uma array com todos os links, ou todas as URLs dos âncoras, né, das âncoras que a gente tem aqui no nosso arquivo HTML. Então, eu daria aqui o nodes como primeiro argumento, e o segundo seria v, ou valor, ou vamos colocar aqui para ser node, para ficar um pouco mais claro. E aí eu colocaria aqui node.valor.
ponto get attribute href, certo? Então, se eu vou pular uma linha aqui, se agora a gente olhar o array from, nada mais é do que uma array com 3 strings pontando para Google, Apple e Facebook.com, certo? E a mesma coisa a gente pode fazer isso com uma array. Então vamos definir aqui que a nossa array, o nosso ARR ali no caso vai ser 1, 2 e 3. O que eu posso fazer? Eu posso passar array, e aqui vai ser value ao invés de node, e aí eu posso, por exemplo, fazer que vai ser value vezes 3, certo? Então agora eu vou pegar aquela array inicial e vou converter ela, ou vou criar uma nova array a partir dela, só que multiplicando os valores por 3. A mesma coisa a gente pode fazer com a string. Então a string ali a gente pode, por exemplo, se a gente quiser fazer, é um exemplo bem tosco, né? Mas o que a gente pode fazer aqui é, a gente pode passar str e a gente pode passar value to uppercase. E aí a gente pode, por exemplo, dar um join sem nada aqui. Esse aqui é o pior exemplo para você converter uma string para letra maiúscula, mas é uma funcionalidade que a gente consegue. Porque, por exemplo, se você quiser fazer algum tipo de alteração, vamos dizer, se você quer... Nosso exemplo, a gente tem S 2 vezes ali, então a gente pode fazer se value for igual a S, converte para to uppercase, caso contrário, só retorna value. Então, nesse caso aqui, só o S vai ser convertido para letra maiúscula. Então, assim, a gente consegue usar no array from funcionalidades que você teria que criar uma nova array e fazer um map. Basicamente, o array from, ele possibilita você utilizar tudo a partir do mesmo elemento, certo? No OBJ aqui tem uma coisa que é interessante, porque vamos dizer aqui que a gente tem um tamanho definido para o nosso objeto, mas algum dos itens é undefined. Então vamos, por exemplo, falar aqui que o índice 0 é igual a 100, o índice 2 é igual a 1000 e o índice 4 é igual a 10.000, certo? Nesse exemplo, o índice 1 e o índice 3, eles são undefined. Então, vamos limpar aqui novamente esse value. Certo? Então, agora se eu retornar value, vocês vão ver que a gente vai ter aqui 100 undefined, 1000 undefined, 10.000, certo? E aí a gente pode usar, a partir disso, a gente pode fazer, por exemplo, um filtro. Então, eu quero filtrar tudo que está undefined, e aí nesse caso a gente só vai retornar 100, 1000 e 10.000, certo? E aí a gente ainda pode retornar como uma função. Por quê? Porque a gente recebe arguments. Arguments, ele é um array-like tipo de instância. Então, se a gente criar aqui uma função, então function fn, e a gente der um return array.from arguments, agora tudo que a gente passar aqui dentro de fn como argumento, ele vai colocar dentro de uma array. Então, se eu colocar aqui um objeto, false, e uma string, basicamente eu vou retornar uma array contendo todos os argumentos, já que o arguments por si só, ele não é uma array por si só, ele é um objeto iterável, certo? Então a gente consegue iterar sobre arguments, mas ele não é uma array por si só. Então esse daqui é um uso que ele é interessante se você precisa, por exemplo, planificar alguma coisa, você precisa mudar os argumentos, você não sabe a dimensão dos argumentos, e aí nesse caso aqui novamente a gente pode dar um filter boolean aqui. Então nesse caso eu quero eliminar tudo que foi passado como argumento que não é positivo ou que não é nulo ou undefined, a gente também pode usar essa funcionalidade, beleza? Dando sequência aqui, a gente também pode usar, então vamos limpar aqui, a gente pode usar também como o set e o map, basicamente. Então se a gente tem aqui um const set é igual a new set, certo? E aí o set seria bem parecido com uma array, então a gente vai ter aqui, só que uma dos principais pontos é que ele tem uma API específica para setar, para puxar e para remover, e ele também não aceita duplicadas. Então a gente tem aqui A, B, C, e aí a gente tem A, e aí isso aqui precisa ter o wrapper aqui, né?
Se eu printar isso aqui, vai ser ABC, porque é justamente o A, ele é duplicado e a gente vai remover. Mas digamos que eu queira converter isso aqui para ser uma array, eu posso utilizar o array from. Então, array.from set. E aí agora isso daqui vai ser uma array ao invés de um set. Muito similar também ao map. Então, o map aqui, se a gente passar a 0, então vamos fazer aqui um outro wrapper. Eu vou remover esses dois últimos aqui só para ficar um pouco mais simples. Mas digamos que vai ser 1 e B. Então agora a gente tem uma array de 2 dimensões em que a gente, vamos dizer que seria o chave valor ali, seria como se fosse uma tabela, vamos dizer assim. A gente consegue converter esse map para ser uma array só utilizando a funcionalidade nativa do JavaScript. E o array from, ele tem um suporte basicamente para todos os principais browsers. Eu acho que só o Internet Explorer que não suporta, mas se eu não me engano tem alguns polyfills que dá para ser utilizado, mas todas as versões do Edge, Chrome, Safari, Firefox suportam o array from. Deixa aí nos comentários então como que vocês usam o array from, se vocês já usaram, se vocês conheciam, e aí no próximo vídeo a gente trata um próximo método ou uma próxima funcionalidade do JavaScript e das arrays, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.